nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim: fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não os ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois que ele disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo a seus olhos. Até o versículo 9. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai querido, por tua santa palavra. Ó Deus, pela unção, pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, e rogamos a ti, ó Pai querido, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja a fazer, Senhor Deus, com que cada um de nós sintamos a tua presença, Senhor Deus, a tua unção, ó Santo de Israel, e que o esclarecimento da tua palavra, Senhor, venha nos fazer mais próximos de ti. Assim, Senhor bendito, Deus eterno, Deus todo-poderoso, vem sobre nós nesta noite, Senhor Deus, com a unção, Senhor Deus, poderosa do Senhor, pois é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei, certa vez eu li, sobre uma pergunta que uma pessoa fez a um pastor. E eles perguntaram: pastor, o que é unção? E o pastor era um homem da linha tradicional, da linha reformada, então ele deu uma resposta assim bem evasiva. Ele disse assim: unção é que uns são e outros não são, né? Somente isso. Então eu resolvi meditar hoje sobre por que uns são e outros não são. Mas por que algumas pessoas aceitam ou recebem a unção de Deus e outros não? É incontestável o que nós acabamos de ler. Não há como a gente ter uma interpretação diferente desse fato histórico. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que Teófilo escreveu, Lucas, o mesmo autor do Evangelho, escreveu a uma pessoa, um amigo dele chamado Teófilo. Então ele diz: fiz o primeiro relato ao Teófilo. Ele está se referindo ao Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, né? O próprio Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, está se referindo ao primeiro tratado. Que primeiro tratado é esse? O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar.
até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter morrido, ou seja, Jesus, depois que morreu, se apresentou vivo com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E aí, ele coloca um outro relato. Ele disse: certa ocasião, estando comendo com eles, deu essa instrução: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Então, Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém. A gente conhece, por ler o Evangelho, e todos nós já ouvimos bastante vezes falar sobre aqueles dois discípulos que resolveram deixar Jerusalém. Não foram só eles dois. A gente conhece aqueles dois que está descrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Aqueles dois discípulos, um deles se chamava Cleófas e o outro, a tradição não diz o nome, que estavam indo a uma aldeia próxima de Jerusalém chamada Emaús. Então aqueles dois estavam indo de volta para a sua vida. Eles estavam deixando Jerusalém. Acontece que a ordem que Jesus havia dito era que eles não se ausentassem de Jerusalém. Porém, todas as vezes que acontece alguma decepção, e eles estavam profundamente decepcionados, vejam como havia uma esperança temporária. Quando você lê o capítulo 24 de Lucas, então a gente vê que aqueles discípulos, eles conversando com Jesus, não conseguiam reconhecer Jesus. Então, no verso 21, ele diz assim, olha, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem redimisse a Israel. Ou seja, eles tinham uma expectativa que Jesus fosse um líder político. Eles tinham uma expectativa que Jesus tomasse o governo, humanamente falando, dos romanos e restaurasse a soberania do Estado de Israel. E ele diz: mas agora, além de tudo isso, é já o terceiro dia que desde que essas coisas aconteceram, e eles mesmos sabiam de algumas conversas. Ele diz: é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que está ele vivo. Acontece que esses homens, eles não estavam crendo que Jesus ressuscitaria, e por isso eles saíram de Jerusalém, eles retomaram seus projetos de vida, eles excluíram Jesus do seu planejamento, e portanto eles não creram que Jesus estaria ressuscitado. Por isso Jesus os adverte no verso 25, ele diz: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E a Bíblia diz que, começando por Moisés, por todos os profetas, mostrou tudo que deveria acontecer, né? E aqueles homens então ficaram sentindo a presença de Jesus. Eles começaram a sentir, e eles então insistiram que Jesus ficasse com eles. E quando Jesus então partiu o pão, estando com eles à mesa, foi que eles reconheceram que era Jesus. Muito bem. Então, o que acontece? Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria outro Consolador. E a exortação que ele fez aos discípulos é que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai. Que promessa do Pai era essa? E aí, todos nós somos sabedores da profecia que existia, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É o que está escrito lá no profeta Joel. Então,
É inegável que essas pessoas que ali estavam, ali naquele cenáculo onde acontece a descida do Espírito Santo, que está no capítulo 2, eram pessoas que já eram crentes em Jesus Cristo. É preciso que nós saibamos que essas pessoas creram em Jesus e ficaram em Jerusalém. Então, a Bíblia diz que Lucas começa então a explicar para Teófilo, e serve a mesma explicação para nós, que essa promessa que ele estava falando, diz no versículo 5, diz assim: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Existe a inegável certeza de que aqueles homens, eles já tinham com certeza um compromisso com Deus. Eles estavam aguardando o cumprimento dessa promessa de Deus. E aí nós vamos ver que ele também disse que aqueles homens estavam novamente preocupados com a restauração do reino de Israel. Eles estavam novamente preocupados com as coisas temporais. E aí Jesus demonstra para eles que não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E é importante nós dizermos uma coisa relevante. Qual é a coisa relevante? É que quando a gente ouve a palavra testemunha, eu já disse isso, mas vou repetir, nós simplesmente lembramos da ideia de testemunha como alguém que viu alguma coisa. Porém, no contexto do Novo Testamento, a palavra testemunha, ela está intimamente ligada com a palavra mártir. E a gente percebe que a palavra testemunha, e a palavra mártir está intimamente ligada com a palavra sofrimento. Isso a gente percebe na vida real, quando você diz assim: aconteceu alguma coisa, e você diz: eu tenho alguém aqui que vai ser minha testemunha. E essa pessoa que vai ser testemunha, para que ela serve? Ela serve para sustentar uma versão. E você não é testemunha sem fazer esforço, porque às vezes você só precisa de testemunhas quando aquele fato é contestado. Porque se eu digo alguma coisa e ninguém contesta, ninguém reage, ninguém é contra, não precisa eu dizer que tenho testemunha. Se eu disser: hoje eu estava caminhando na calçada e encontrei uma mala com 10 mil reais. Alguém pode olhar assim, né? E pensar se é verdade ou se não é verdade. Mas se eu disser: Antônio Carlos foi minha testemunha, estava comigo, então o ônus de sustentar essa verdade está dividido com ele. Então é importante nós sabermos que a ideia de receber o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo é para que nós sejamos capacitados a sermos testemunhas. É que nós lembremos quando Saulo de Tarso foi chamado. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós vamos ver que quando Saulo de Tarso, no capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco,
E todos nós já ouvimos bastante sobre isso, né? Que Saulo caiu por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é importante dizer que ele caiu por terra. Não está escrito aqui que ele caiu do cavalo, porque existem alguns que inadvertidamente dizem que ele caiu do cavalo, mas ele pode ter caído do cavalo, pode ter caído do camelo, pode ter caído andando a pé, porque a gente cai também. O fato é que ele caiu por terra e ele ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, o importante o que eu quero enfatizar é que um certo homem chamado Ananias, né, foi enviado por Deus para orar por Saulo, certo? E olha o que o Senhor fala diretamente com Ananias. Quando Ananias soube que ia orar por Saulo, que era um perseguidor da igreja, acostumado a prender os crentes, então Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém, e ele tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocassem o teu nome. Ananias era um homem piedoso, mas ele estava com medo, estava com medo. Então o Senhor disse: vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel. Ou seja, Saulo seria testemunha de Jesus. Mas olha aí o versículo 16, que nem em todo lugar as pessoas querem pregar isso. Diz aí: e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Dá para perceber? E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essas palavras foram ditas por Jesus. Ou seja, nós, às vezes, eu já ouvi várias pessoas que, quando precisa de uma testemunha da justiça, por qualquer razão, às vezes uma testemunha para comprovar que a pessoa trabalhou em determinado lugar, aí a pessoa diz: eu estou tendo dificuldade, porque ninguém quer ser testemunha. Mas não é para a pessoa provar que trabalhou em alguma função, né? Por que não quer ser testemunha? Porque testemunha, na linguagem popular, é um luxo. Para você ser testemunha, você vai sustentar uma versão e vai se opor contra a versão de outra. Então, a descida do Espírito Santo, voltando para Atos, capítulo 1, a descida do Espírito Santo nos mostra como nós precisamos da unção de Deus para sermos testemunhas, para suportarmos a dificuldade que é ser testemunha. Então, voltando à pergunta, título da mensagem: por que uns são, né, e outros não são? Bom, então nós vamos ver que dentre os discípulos de Jesus, uns permaneceram em Jerusalém, e aqueles que não permaneceram não receberam a unção. A gente vai ver que o Espírito Santo desceu sobre eles e haviam somente 120 pessoas reunidas. Mas quando a gente vai ver Jesus alimentando multidões, os irmãos lembram? 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Ou seja, segundo os estudiosos, juntando 5.000 mulheres, 5.000 homens, devia ter mais 5.000 mulheres, e tem gente que diz que devia ter muito mais do que isso. Alguns calculam que era cerca de 12.000 pessoas. E agora nós só tínhamos 120 pessoas buscando a unção. Portanto, a unção, ela vem sobre aqueles que buscam, sobre aqueles que perseveram. Então, uns não recebem a unção porque não buscam, uns não recebem a unção porque não creem. Veja o caso dos discípulos de Emaús. Eles não creram efetivamente nas promessas de Jesus.
Jesus havia dito para eles como as coisas aconteceriam. Eles eram também discípulos de Jesus, mas eles ficaram desalentados, eles ficaram desacreditados do que Jesus havia dito. Apesar de todos os acontecimentos, se a gente vai ler o Evangelho, a gente vai perceber que Jesus avisou que tudo aquilo aconteceria. Mas se a pessoa não crê efetivamente no que Jesus diz, essa pessoa naturalmente fica desalentada, essa pessoa fica duvidosa. E foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles, como não creram no que Jesus dissera, Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. E eles não esperaram, ou seja, eles não acreditaram. E eles confessam: ora, a gente acreditava que Jesus fosse aquele que fosse restaurar o reino a Israel. O que a gente aprende com isso? É que sempre que nós estamos mais preocupados com as coisas temporais do que com as coisas espirituais, então nós não recebemos a unção de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós não tivermos essa prioridade, com certeza nós não receberemos a unção de Deus. O Senhor quer derramar a sua unção, o Senhor prometeu derramar o seu Espírito. O que diz lá em Joel? Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor diz assim: sobre os meus servos, sobre as minhas servas. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas no derramamento do Espírito. Em derramar a sua unção sobre nós, acontece que se nós não perseverarmos, se nós não crermos, se nós não obedecermos, então nós não receberemos a unção de Deus. E se não recebemos a unção, o que nós fazemos? Nós não temos capacidade suficiente para sermos testemunhas. Por isso, o Senhor adverte: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos da unção de Deus para sermos testemunhas. Nós precisamos da graça de Deus para que nós venhamos a suportar esse ônus, essa carga de nós sermos testemunhas. Não é efetivamente fácil demais ser testemunha de Jesus. É preciso que a gente conte com a graça de Deus. É preciso que a gente tenha a unção do Senhor sobre as nossas vidas para sermos testemunhas de Jesus. E aí, voltando, a falar sobre unção, é preciso que a gente diga que a unção não é uma mágica. A unção é uma palavra que as donas de casa sabem com a maior facilidade, porque quando alguém vai preparar um assado, um bolo, que bota numa forma, então aquela forma ela tem que ser untada, é passado uma graxa, é passado um óleo, e aí é untada. A unção é justamente esse engraxamento, esse oleamento, esse passar óleo na comida, é para evitar que queime, E na nossa vida como cristãos, é preciso que a gente saiba que o Senhor foi trabalhando com os homens e utilizando esse símbolo, o óleo, como sendo um símbolo do Espírito Santo. Então, Deus vem trabalhando com a humanidade ao longo do tempo e demonstrando como se daria a unção, como se daria essa consagração
A unção na Bíblia, ela está intimamente ligada com um simbolismo de atribuição de funções. Por exemplo, nós vamos ver pela Bíblia que os reis eram ungidos. Nós vamos ver que os sacerdotes eram ungidos. E talvez a unção mais conhecida do povo de Deus, daqueles que leem a Bíblia, e a mais falada, seja a famosa unção de Davi. A Bíblia diz uma coisa muito interessante a respeito da unção de Davi. É que Davi era muito jovem. E, resumindo bem, Saul tinha decaído da graça de Deus. E então Deus enviou o profeta Samuel para ungir o rei sobre Israel. E foi até a casa de Jessé, da cidade de Belém, porque ele era da tribo, da tribo de Judá e da cidade de Belém. Então, chegando ali, Jessé foi instruído por Deus a ir até aquele lugar, e ele foi. E então, quando recebia-se um profeta, se preparava um banquete. Ele disse: eu vou na sua casa. Primeiro é preciso nós dizermos que Samuel também ficou com medo. É preciso dizer que Saul ainda estava no trono. E como Saul estava no trono, Samuel chegou para Deus e disse: Senhor, como é que eu vou ungir o novo rei se o Saul ainda está no trono? Mesmo que ele não tenha mais a graça do Senhor. E aí Deus deu instruções para Samuel. Então ele marcou uma reunião na casa de Jessé. E ali chegando, quando ele chegou, então ele explicou o que iria acontecer. Então mandaram chamar todos os jovens filhos de Jessé. E ali os irmãos de Davi se enfileiraram. E o profeta olhou para um deles que era alto, bonito, o Eliabe, e ele disse assim: esse aí tem porte, esse aí tem cacuete de rei, eu acho que esse aí. E aí tem uma coisa interessantíssima que todo mundo fala. O Senhor falou com Samuel e disse: não olhe para a aparência, eu não vejo como o homem vê. Então a unção de Deus, ela não nos é dada pelo que aparentamos. Que foi que Deus disse a Samuel: eu vejo o coração. Deus, para nos ungir, Ele olha para o nosso coração. Ele olha se de fato nós valorizamos a unção de Deus. A unção de Deus não é algo mágico. A unção de Deus é algo que nos é dado pelo Senhor e que nós temos a atribuição de valorizar essa unção para que ela se desenvolva nas nossas vidas, para que nós sejamos usados como instrumentos de Deus. Deus conhece os nossos corações e foi por isso que o Senhor diz: eis que tem achado um homem segundo o meu coração. Ele achou Davi. Era alguém que valorizava as coisas de Deus, mas aos olhos humanos, Davi não tinha a menor possibilidade de ser escolhido, de ser ungido. Tanto que, quando o profeta Samuel chegou, ele olhou e ficou esperando Deus falar com ele. Samuel, desde criança, ouvia a voz de Deus. E ao longo da sua vida, ele continuou ouvindo a voz de Deus, então ele ficou esperando. Ele levava consigo um recipiente contendo óleo, um chifre. Dentro do chifre tinha óleo. Então ele estava esperando chegar o momento. Estava pronto para jogar o óleo na cabeça, para ungir o rei. Então ele estava ali, pronto. Quando ele olhou Eliabe, chega, ele se animou. Mas o Senhor disse: não é esse. E ele olhou todos os jovens e o Senhor não falou para ele ungir nenhum. E aí ele faz uma pergunta: acabaram seus jovens, acabaram seus mancebos? E aí o pai disse: não, acabou não. Assim, bem falando aqui, de você cearense, tem um caboclinho lá que está ali do campo. Caboclinho, rapazotezinho, 14 anos, está cuidando das ovelhas, só para isso que ele serve, não serve para outra coisa. A gente disse: olha, meu amigo, banquete pronto, né? Fica imaginando, irmão Peitinho, aquele cheiro, né?
aquele cheiro gostoso de comida, ele disse: ninguém come enquanto esse rapaz não chegar aqui. E aí, quando o rapazinho chegou, sem aparência, não tinha absolutamente cacuete, como a gente diz, de guerreiro, porque era um adolescente. E aí o Senhor disse: é esse aí mesmo, é esse aí, pode ungir. Então ele pegou o chifre, tirou a pontinha assim e ungiu Davi. A unção, ela é dada por Deus, mas ela é valorizada por quem recebe. Porque se nós não valorizarmos a unção, o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer, nós já estudamos sobre isso, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E alguém pode até dizer: não, mas eu recebi a unção de Deus. Mas você não valorizou a unção de Deus. Davi recebeu e valorizou, Saul não valorizou. E olha o fim de Saul. Há pessoas que recebem a unção de Deus, mas não dão valor àquilo que Deus deu. Davi deu valor. Dentro de pouco tempo, Davi era um homem tão ungido que valorizava tanto a unção de Deus, que dentro de pouco tempo Davi estava onde? No palácio. Ele tocava harpa e Saul, altamente endemoniado, quando Davi tocava harpa com a sua unção, os espíritos maus que atormentavam a vida de Saul eram expulsos. Porque a unção, irmãos, diz a palavra de Deus, a unção quebra o jugo, a unção quebra as prisões. É isso que diz o profeta Isaías. A unção quebra o jugo. Nós precisamos da unção porque o mundo inteiro está comprometido, o mundo está preso, o mundo está necessitado, o mundo está carente de pessoas ungidas que sejam usadas por Deus para quebrar as cadeias, para quebrar os jugos que estão prendendo essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10 do livro do profeta Isaías, no versículo número 27, diz assim: naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Dependendo da tradução vai dizer por causa da gordura, mas a maioria das versões diz por causa da unção. 10 e 27, ou seja, é a unção que traz a quebra do jugo. Nós vamos ver pessoas que tinham um jugo terrível, e quando Jesus estava lendo as Escrituras lá no templo, o que ele leu? As Escrituras diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele ungiu para anunciar liberdade aos cativos. Louvado seja Deus. A unção de Deus é que faz com que nós sejamos usados por Deus. Essa unção deve ser buscada por nós, porque realmente uns são e outros não são, mas nós precisamos ter unção, para justamente sermos testemunhas, para que as cargas sejam tiradas dos ombros, para que o jugo, as cadeias sejam tiradas do pescoço. Jesus, que recebeu a unção para anunciar a liberdade aos cativos, para curar os enfermos, a Bíblia diz que ele andava fazendo bem, ele andava libertando os oprimidos do diabo. Dentre as muitas libertações, nós vamos ver, Jesus encontrou uma mulher que andava encurvada. Jesus encontrou uma mulher que tinha uma hemorragia constante, já tinha gastado tudo, não tinha jeito. Jesus encontrou pessoas que viviam endemoniadas, como o gadareno, aquele homem de Gadara, e assim nós vamos ver essas pessoas que estavam com as suas cargas pesadas, pessoas que estão ainda nos dias de hoje acorrentadas, presas, e essas pessoas só serão libertadas se nós tivermos a unção do Senhor. Se nós não buscarmos ao Senhor, se não tivermos unção, meus irmãos, não resolve o problema. É preciso ter unção. Nós precisamos dessa unção para termos o conhecimento de Deus. Lá na carta de João diz assim: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo.
A unção faz com que os atributos de Deus se manifestem através de nós. Essa unção significa uma presença de Deus forte na nossa vida, a tal ponto que quando a gente está na unção de Deus, a gente sente algo diferente. É como se o céu baixasse. Essa unção que nós precisamos na nossa vida, esse enchimento do Espírito Santo, precisamos buscar a unção de Deus, porque sem essa unção, as cadeias não são quebradas, as cargas não são tiradas. Então eu e você precisamos da unção do Senhor. Precisamos, portanto, para buscar, para receber essa unção, nós vamos precisar permanecer em Jerusalém. O que significaria para mim e para você permanecer em Jerusalém? Para aqueles lá de Atos dos Apóstolos era permanecer em Jerusalém de fato, né? Mas para nós significa nós permanecermos no lugar onde o Senhor nos ordenou. O Senhor ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém, e o Senhor nos ordenou ficarmos aonde? Aos pés de Jesus. Nos ordenou a ficarmos no lugar onde estamos plantados. A Bíblia diz: como a palmeira florescerá o justo. E onde essa palmeira vai florescer aonde? E o salmista diz: plantado na casa do Senhor. Plantado, é preciso que nós estejamos plantados em algum lugar. Tem gente que diz: pastor, eu gosto tanto de visitar. Pois vai visitar os enfermos, vai visitar os presídios. Não, pastor, eu gosto de visitar a igreja. Irmão, não tem essa qualidade de crente não. Crente é como a palmeira. Você quer crescer, por que não cresce, pastor? Por que a pessoa não tem unção? Porque não está plantado. Porque a Bíblia diz: como a palmeira florescerá o justo, plantado na casa do Senhor. E para a gente estar, quando a gente está plantado, a gente precisa ter raiz. Irmãos, e a raiz da palmeira é brincadeira não. Tem que arrancar um pé de coqueiro para você ver o tamanhozinho da raiz. Tem que ter raiz para poder crescer. As pessoas querem prosperar, querem ser grandes, mas não querem estar plantadas. As pessoas que você vai conhecer que prosperaram no reino de Deus, essas pessoas estão plantadas em algum lugar. Elas não estão, desculpa a expressão, como aquelas coisas que saem boiando na água, para onde a água leva. Então, com esse saco de papelão, né? De papel, quer dizer, de plástico. Hoje em dia, a gente estava lá em casa, de repente, 11 horas da noite, um saco voando. Tem gente que é igual a esse saco, igual uma folha no vento. O vento sopra, ele vai para um canto, sopra, vai para o outro. Não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós sejamos como a palmeira. Como a palmeira, plantados na casa do Senhor. Nós precisamos ter raízes. Louvado seja Deus. E assim nós receberemos a unção do Senhor. Então o Senhor disse para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém, espere a promessa do Pai. Ele diz: pastor, eu estou aqui na igreja faz um certo tempo, pastor, mas eu não fui abençoado ainda. Você tem raiz? Se você tiver raiz, se você estiver plantado na casa do Senhor, pode ter certeza que você vai florescer. Vai florescer como a palmeira. Pastor, mas eu fui chamado, foi para ser itinerante. Itinerante. Eu não vi essa planta itinerante. A planta que eu conheço que é itinerante, ela acaba morta. É aquelas plantas, quando a enchente vem, ela sai levando e o camarada vai para um lugar muito ruim. Pode cair em lugares horríveis. Deus quer que nós sejamos plantados. Então os discípulos foram ordenados pelo Senhor para permanecer em Jerusalém. Quem ficou em Jerusalém? 120. 120 ficaram em Jerusalém. E o que aconteceu com eles? Eles receberam a promessa de Deus. O Espírito Santo, a unção de Deus veio sobre eles. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Diz o capítulo 2, verso 4. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus operou maravilhas. Aqueles homens receberam a unção de Deus. Aqueles homens que ali estavam se transformaram em pregadores poderosos, em pessoas
tremendas. Aqueles homens receberam a capacidade de se transportarem de um lugar para outro. Foi o que aconteceu com Filipe. Filipe estava num lugar e a unção de Deus era tão grande, ele desapareceu aqui, apareceu a quilômetros de distância. Pastor, mas isso não é história sem fundamento? Não. Não é história sem fundamento, é o que a Bíblia relata. A Bíblia relata que a unção de Deus, ela faz com que nós nos libertemos até mesmo de leis naturais. Pastor, eu queria tanto essa unção. Pois então vamos buscar, então vamos obedecer, então vamos estar no lugar onde Deus mandou que nós estivéssemos. Existem pessoas que não recebem porque não perseveram. Existem pessoas que não têm a unção de Deus porque não acreditam, porque não obedecem, porque não perseveram. Mas se nós queremos a unção de Deus, em primeiro lugar nós precisamos crer. E quem crê realmente age. Se eu acreditar, eu vou. Se eu não acreditar, eu não vou. Eu acreditei. Eu recebi um convite para almoçar na casa de fulano de tal, lá na casa do Cleitinho, da Sofia. E eles disseram que ia preparar um almoço. Eu digo, opa, se eu não acreditar que eles vão preparar o almoço, eu não vou. E se eles prepararem o almoço e eu não for, eu também não recebo. Então tem muita gente que diz, eu acredito no que a Bíblia diz. Se você acreditar, você vai fazer o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia nos traz promessas, foi o que Jesus disse. Mas esperai a promessa a qual de mim ouvistes. Jesus disse para eles, Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz alguma coisa, Ele vai cumprir. Pode ser que eu morra antes, mas Ele vai cumprir a palavra dEle. Porque Deus não deixa a sua palavra voltar vazia. Ele diz, a minha palavra cumpre aquilo para que foi enviada. Então, nós precisamos buscar a unção do Senhor. Precisamos mais dessa unção. Essa unção que traz a cura, que traz a transformação. Essa unção que traz a ousadia, que traz a capacitação, para que uma pessoa iletrada enfrente milhares de pessoas e 3.000 pessoas se rendam aos pés de Jesus. Aquele mesmo Pedro, que era um homem acovardado, que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, de repente ele se levanta, faz um discurso chamado querigma, a mensagem perfeita. É a unção de Deus que faz isso. Não, Pedro não tinha feito seminário. Não, Pedro não era rabino. Se fosse Paulo fazendo um discurso, aí diz, Paulo é moleza. Um homem desse teve os melhores ensinadores do judaísmo. Mas Pedro não, Pedro era o nome da pesca. E de repente, na unção de Deus, ele criou coragem, ele teve ousadia para anunciar o ministério de Jesus. Ele teve unção de Deus para expor de forma concatenada as ideias, porque a unção de Deus faz isso, faz o sobrenatural viver nas nossas vidas, existir nas nossas vidas. A unção de Deus é algo que nós precisamos buscar. Por isso, meus amados, nós vamos orar para que haja mais unção nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Existia um certo missionário que disse, Senhor, eu não lembro a quantidade, disse que deu uma quantidade de homens que não tem outra coisa a não ser o pecado. É isso que a unção faz conosco. Faz com que homens e mulheres saiam dos seus lugares, das suas terras e se lancem a outras nações, a outros lugares para anunciar o Evangelho. A gente tem orado e
tem procurado contribuir com o irmão Reginaldo Correia e a sua esposa Vivi, estão na Turquia. Tanto lugar para ir, né, irmão? O senhor vai logo para a Turquia. Crente lá nem bem-vindo é. Se você pregar para um adolescente, você pode ser preso por causa disso. Ele, um professor de história, um homem altamente bem quisto aqui na comunidade universitária. Para quê, né? É porque ele recebeu a unção de Deus. Ele recebeu a unção de Deus para justamente ser testemunha em um lugar onde pouca gente pode ir. Outro dia, ele estava prestando um relatório, só para a gente terminar, estou concluindo. Ele estava prestando um relatório, e ele escreve muito bem, ele é formado em história, um camarada muito bem preparado. E ele prestando um relatório, e ele dizendo: olha, fica difícil para a gente dar um relatório aqui num país como esse, porque se fosse na África, a gente ia dizer: olha, nós evangelizamos, já ganhamos aí 1.500 pessoas. Mas aqui é diferente, aqui a gente não pode pregar o evangelho com liberdade. E eu contei para ele uma história que eu imaginei que ele soubesse. A história de um missionário que foi para a Arábia Saudita. Ele, dos Estados Unidos, foi ser missionário na Arábia Saudita. Ele já estava há 10 anos na Arábia Saudita como missionário. Ele e a família. E aí, no 10º ano, ele voltou, passando férias nos Estados Unidos, e conversou com o pastor e disse: pastor, eu não quero mais continuar, não posso mais continuar. Ele disse: por quê, irmão? O que houve? Ele disse: pastor, porque todo missionário da igreja chega aqui e diz: olha, eu ganhei tantas almas lá na África, 1.500 almas, outro eu ganhei 300 pessoas. Pastor, o senhor sabe melhor do que eu, que até hoje eu não ganhei ninguém para Jesus na Arábia Saudita. Então, 10 anos, pastor, eu não ganhei ninguém. Eu não me sinto mais, eu não me sinto bem, saber que a igreja está me mantendo, é como se eu não estivesse trabalhando, mas a gente lhe conhece, a gente sabe que você está trabalhando. Pastor, mas eu não... Ele disse: pois vamos fazer o seguinte, você vai mais essa vez para lá, vá, faça isso, eu estou lhe pedindo, eu vou fazer uma reunião com a igreja, nós vamos lhe ajudar, passe pelo menos mais um ano. E ele voltou. Chegando lá, ele tinha amizade com inúmeras pessoas. E uma das famílias maiores que existiam na cidade, ele era amigo mesmo das pessoas, todo mundo tinha consideração e respeito por ele. E aconteceu que um membro da família adoeceu de leucemia. E leucemia é doença do sangue, você tem que transplantar o sangue. E aquelas pessoas lá, elas acreditavam, daquela família, elas acreditavam que se eles doassem sangue para aquele que tinha a doença passava para eles. E que eles não podiam, de forma nenhuma, doar sangue. E eles tristes, a família enorme, todo mundo triste, porque sabia que aquela criatura ia morrer. Até que eles fizeram lá um diagnóstico e estavam só esperando ele morrer. E aí o missionário perguntou: qual é o tipo de sangue dele? Ele disse: tal. E era o mesmo tipo de sangue do missionário. Então o missionário procurou o laboratório, procurou o hospital e disse: eu me disponho a doar sangue para ele. E ele doou. E o homem foi salvo. E então as pessoas da família fizeram uma reunião para agradecer. E perguntaram a ele: você não é nosso parente? Por que você quis fazer isso? Abriu a porta do Evangelho. E ele disse: é porque um dia Jesus derramou o seu sangue para me salvar. Eu estou dando só um pouco de sangue. Por isso, meu amigo, assim, a unção de Deus, ela quebra o jogo. Toda aquela família recebeu Jesus, toda. Porque, como disse Paulo, o evangelho que eu prego não é um evangelho somente de palavras persuasivas.
É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos a unção do Senhor. Não um evangelho de palavras persuasivas, mas um evangelho que é espírito e que é vida.